E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de ganache que eu confesso que das minhas receitas, dos meus preparos, é o meu favorito. E eu tenho certeza que você vai amar. Sabe por quê? Além de ter um resultado final de sabor e textura incrível, acima da média, sem exagero nenhum, ela é muito versátil. É uma ganache que, conforme a temperatura, você pode aplicá-la para uma calda. Se você considerar uma proporção maior da gordura aquecida, você pode aplicá-la drip com ela. Se você esperar ela esfriar um pouco, você vai ter um recheio para bolo perfeito. E se você deixar ela curar por 24 horas, na verdade, a partir de 12 horas já funciona muito bem para virar trufa. Tecnicamente, o que é uma ganache? É a junção de um chocolate mais encorpado, normalmente 70% para frente, com 2/3 de uma gordura aquecida. Isso seria mais ou menos a receita como regra, ok? Mas a gente sabe hoje em dia que você pode conseguir ganaches de outras formas, com líquidos inclusive não gordurosos, mas que estejam aquecidos. Eu tenho na nossa galeria de vídeos a receita de uma ganache à base de água. Uma ganache levíssima, incrível, com ponto de cremosidade fantástico, e é à base de água. Você pode conseguir uma ganache usando inclusive um suco, por exemplo. Desde que esse líquido esteja aquecido, você consegue fazer uma ganache respeitando mais ou menos essa proporção. 1/3 de chocolate, 2/3 do líquido. Um pouco mais, um pouco menos, tá? Nessa receita, eu estou usando um pouco mais de chocolate do que líquido. Por quê? Eu quero controlar a textura dessa ganache com temperatura. Então, se você quer drip, você vai usar ela mais quente. Se você quer cobertura, você vai usar ela não tão quente. Se você quer recheio, você vai usar ela morna. E se você quer fazer trufa com ela, você vai usar ela em temperatura ambiente curada. Eu sou Marcos Zucolaro, da London Amazing Cakes, uma confeitaria de Londres especializada em bolo de festa europeu. Nós vamos usar meio quilo de chocolate. Aqui eu estou usando 4 barras de chocolate amargo, 70%, com 1 barra de chocolate ao leite, 50%. Como a base da nossa fusão, para que o chocolate vire ganache, é o leite evaporado, e o leite evaporado ele é neutro, ele é levemente adocicado, então eu coloquei 1 barra ao leite, só para dar um toquinho, um doçor, mas isso fica a seu critério, tá? Não façam de chocolate ao leite 100%, tá? Você pode usar essa proporção aí de 1/4, 1/5 no máximo, só se você quiser essa ganache um pouquinho mais doce, que é o caso. Esse fabricante aqui do chocolate 70%, por um acaso, é um fabricante que realmente ele controla, dosa muito bem o açúcar. Esse chocolate é realmente meio amargo. Para essa receita eu vou usar esse chocolate e vou aquecer esse chocolate banho-maria, ou vou levá-lo ao micro-ondas, como você preferir, para que ele derreta, ok? Vou usar 400 ml do leite evaporado, que a gente vai introduzir aos poucos depois na mistura. E para operar essa receita, muito simples, vou usar uma espátula, uma colher de silicone. O leite, ele precisa estar morno, tá? Não vão fazer com leite gelado, nem com leite em temperatura ambiente. Eu coloquei ele aqui a 50 graus. E debaixo tem o link para você encontrar uma colher de silicone, caso você não tenha uma, para você encontrar esse tipo de termômetro, caso você se interesse por comprar, que ele realmente facilita bastante a nossa vida. Aqui eu estou usando um refratário vítreo de 2 litros. E aqui eu estou usando um jarro medida, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, vou inclinar para vocês. Eu estou usando um jarro medida, que é outra coisa que também facilita bastante a vida. Tem o link, vocês podem comprar pela Amazon, entrega em casa, muitos itens estão no Prime, é bem fácil.
Então eu estou compartilhando porque muita gente pergunta às vezes onde encontrar os itens. Especialmente para gente que não está no Brasil, é mais difícil você dizer especificamente onde tem. Mas pelo Amazon, então, aí isso fica bem democrático, fica fácil de você suprir essa necessidade, ok? Então, muito bom, pessoal. Já voltei aqui com o nosso chocolate derretido. Eu vou dar só uma pré-misturada aqui e vou transferir ele pro bowl da batedeira. A batedeira que eu uso, que eu estou usando nesse momento, é uma KitchenAid da linha Professional. Tem a descrição também embaixo e você também pode comprar pela Amazon. Então, a mistura aqui já está previamente agitada, checando a temperatura. Eu tenho 50 graus do leite, estou com 40 do chocolate, já é suficiente para que eu possa finalmente operar essa mistura. Vou usar aqui um batedor de raquete, pessoal. E aí, esse é um processo que você pode fazer ele na mão, tá? Não precisa da batedeira, se você não quiser. Eu sou batedeiro maníaco. Tudo que eu posso fazer na batedeira, e depois com o tempo aprendi, até coisas que ninguém faz na batedeira eu faço. Eu definitivamente, a batedeira é minha melhor amiga. Vocês sabem que o significado do prefixo aid, né, de KitchenAid, é assistente. Então, olha, realmente faz jus para mim, viu? Eu vou na velocidade mínima, tá? Na velocidade mais baixa, eu vou incorporar lentamente o leite evaporado que está morno, a 50 graus. Notem que eu vou fazer isso devagar, vou deixar ele juntar, eu não quero perder o ponto. Tá vendo? Eu deixei ele recolher todo o líquido. Eu separei 400 ml, mas como eu já falei em outros vídeos, de acordo com a intensidade da massa de cacau, você pode ter mais, você pode ter menos. Vou gerar algum calor no meu bowl, só para que ele libere completamente e esse choque térmico não crie uma casca de chocolate, só para manter meu bowl quente. Então é um objeto metálico, ele estava frio, só para eu não correr o risco. Então nota, eu vou mostrar para vocês, só um momento. Eu gosto de usar a colher de silicone, que é diferente da colher de pau, especialmente a de metal, ó. A colher de silicone você consegue raspar mesmo tudo. Vou gerar algum calor no meu bowl, só para que ele libere completamente e esse choque térmico não crie uma casca de chocolate, só para manter meu bowl quente. Então é um objeto metálico, ele estava frio, só para eu não correr o risco. Ó, pessoal, notem o quanto ela já está homogênea e olha a textura. Olha a textura disso, que coisa mais incrível. Olha que bacana que você tem depois de misturar. Olha que incrível o ponto dessa ganache. Mas eu quero deixar ela mais líquida, porque como ela está quente, e como eu expliquei para vocês, é uma ganache muito versátil, ela está a 33 graus, eu quero deixar ela mais líquida. Então, para isso, eu vou verter mais o meu leite evaporado.
400 ml, eu já tenho mais ou menos uns 300. Vou dar para a manutenção de calor. O link do maçarico vocês encontram também logo abaixo. Muito bom. Em que ponto a gente está? Ainda é necessário agitar mais, deixar ela mais homogênea. Eu estou raspando aqui e misturando o que fica mais denso no fundo do bowl, para que a gente tenha tudo na mesma textura. Ela, no ponto que está, você já consegue fazer aquela calda de cobertura. Vai ainda mais um pouquinho do leite evaporado para ela chegar no ponto de cobertura para uso morno, tá? Como ela já vai formando, né? Você vê que tem ainda algumas pelotinhas, porque não está completamente misturado. Então vamos para a parte final. Você percebe? Parecia que ela estava super líquida, né? Mas você vai batendo, ó, ela de novo começou a ganhar corte. Agora vou despejar. E eu vou colocar tudo, tá? 400 ml de leite evaporado. Ela já está bem lisinha. Esse ponto está perfeito para você jogar uma calda no teu bolo, para usar como calda. Se você quiser o ponto de drip, ele tem que fazer esse ponto de fio, o ponto para drip, ele tem que fazer o ponto de fio, mas com pelo menos 50, 60 centímetros. Quando você pega, se você quiser lá para drip, você vai colocar mais leite evaporado. Então você vai fazer esse movimento com a sua espátula, você tem que ter um fio de mais ou menos 50 a 60 centímetros para você ter um drip bonito, não ficar aquele drip grosseiro. Agora, se você quiser fazer um drip mais rústico, para um bolo mais baixo, por exemplo, sim, você pode usar esse. Não é o que a gente faz na London Amazing Cakes, não é como eu gosto. Eu gosto de trabalhar drips para bolos altos, e ele de forma elegante, né, para que você perceba mesmo, né, esse movimento de algo que escorreu com elegância, para não ficar como algo que vazou, entendeu? Olha que incrível, ela já está no ponto aqui de ganache para cobertura. Por quê? Ela está morna, tá vendo? Ela está 30 graus. Quando ela esfriar, quando ela chegar em temperatura ambiente, ela já vai estar pronta para ser usada para recheio. Ela está super bem misturada, ela está super lisa, acetinada, equilibrada, gostosa, não gordurosa. Uma ganache ultra versátil, muito bacana. Como eu havia dito para vocês, a ganache esfriou, está em temperatura ambiente. Eu comentei no vídeo que a minha cozinha tá em torno de 20 graus, né? A ganache tá em torno de 35, ó, tá com 23 graus. Você lembra que a gente, antes, quando ela tava 30, 35 graus, ela tava em ponto de cobertura, né? E agora ela tá em ponto de recheio. Então, vou mostrar pra vocês, ó. Olha que bacana, olha que bonita. Ela já tá totalmente estável para recheio, tá? Não para virar trufa. Olha só isso. Muito, muito legal, né? Olha que acetinado, olha que coisa linda.
Pergunta, pode colocar na geladeira? Se você colocar na geladeira, você vai perder o ponto dela de trabalho, porque agora você coloca isso no saco de confeiteiro e usa para rechear seu bolo, tá perfeito. Ou mesmo fora do saco de confeiteiro, se você quiser aplicar isso com a espátula ou com a colher, esse ponto tá perfeito, tá excelente. Então, quando você colocar na geladeira, ela vai ficar bem firme. Então, você já não vai conseguir fazer esse trabalho. Você pode deixar na geladeira e aí você pode fazer um movimento ao contrário. Depois dela gelada, você pode deixar ela chegar na temperatura ambiente. Eu vou transferir essa ganache de leite evaporado para um refratário e vou deixar ela descansar por 12 horas. E depois a gente vai ter essa mistura, mas aí em ponto de enrolar para você fazer a trufa. Para esse tipo de trabalho, esqueçam plástico, tá? Vidro ou metal. Vocês vão cobrir essa ganache ou com plástico filme ou com papel vegetal, tá? Tanto faz um quanto faz outro. Eu usei um refratário menor justamente para ela chegar já quase até o limite do refratário. Mas se você usar um refratário maior, isso aqui é muito importante para não criar película, tá? Você encosta o plástico filme ou o papel vegetal, ó. Você vai encostar para que isso não crie película, tá bom? E você vai deixar ela descansando tranquilamente por 12 horas. A partir daí, o que você deixar mais é lucro, tá? Fora da geladeira, tá bom? Bom, tô de volta para mostrar o resultado dessa ganache incrível de leite evaporado. Então eu vou remover a proteção, que na verdade já foi removida. Minha esposa e minhas filhas tiraram, ó, não resistiram, tiraram um tantão aqui para comer, porque não resistem, fica muito boa. Olha como ela fica incrível. Aí agora eu vou mexer nela para que vocês possam ver o resultado. A gente está em inverno, né? Nós estamos dias bem frios aqui em Londres. Minha cozinha está a 20 graus, tá? Mais ou menos 20, 21 graus, que é a temperatura que ficou a ganache, porque ela ficou em temperatura ambiente, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou modelar as trufas, vou mostrar para vocês. E não é que ela derrete na boca, ela desaparece. E não é. Eu aconselho, depois que você fez um tanto, você deixar ela, nós vamos cobrir e você vai deixar ela repousando ainda mais umas 2, 3 horinhas na geladeira, tá? Aí depois disso você pode colocar numa caixinha, pode colocar na embalagem que você achar apropriada, tá? Aí vai do que você vai fazer com isso. Se você vai servir como brigadeiro em bandeja, se você vai vender, que é uma ideia excelente, esse tipo de trufa. A pessoa que comprar uma vez vira cliente imediato. Mas é inesquecível, sem exagero. Pessoal, eu voltei aqui para cortar essa trufa. Olha só a cremosidade disso, gente. Eu vou arrumar aqui na minha mão para que vocês possam ver. Olha isso. Olha isso. E me contem se não é fantástico. Quero que vocês façam, que vocês me contem. Estou assim ansioso para começar a ver os comentários. Um grande abraço.